Finalmente eu cheguei numa conclusão de quem venceria entre dois grandes artistas marciais, Yujiro Hama contra Silver Fang. Quem realmente venceria essa luta? Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Thiago Tudo Mais e um vídeo. Hoje estamos aqui em um duelo mortal, um duelo entre dois lutadores. E hoje nós vamos falar mais sobre como seria uma luta entre o Yujiro Hama contra o Silver Fang, dois grandes artistas marciais. E também aproveitar também, claro, que essa discussão toda que eu cheguei a abordar no último vídeo sobre o One Punch Man, né, com o Yujiro, que vocês gostaram demais. Muito obrigado a todo mundo que gostou do vídeo. E também quero aproveitar essa oportunidade que você viu aquele vídeo, gostou daquele vídeo também. Se você gosta da obra de One Punch Man ou mesmo da obra de Bach, convido muito a você a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum outro conteúdo dessas obras. E também, claro, comentar aqui antes da gente conversar mais sobre esse assunto aí, quem vence. Comenta aqui quem você acha que vence, o Yujiro Hama ou o próprio Silver Fang. Ou também coloca aí o Garou também, como você acha que essa luta poderia, né, se chegar ao fim, quem poderia vencer. Vai ser muito bacana ler a sua opinião, beleza? Então vamos aí primeiramente começar aí com o Yujiro Hama. O Yujiro Hama ele tem uma super força, velocidade muito acima de supersônica, domínio de artes marciais. Ele é um gênio, né? Um mestre em artes marciais, inteligência de modo geral, né? Muito gênio, tolerância imensa à dor, pode imitar o poder ou técnica, né? Ou habilidade, apenas vê-la uma vez. Análise de informação, pode detectar as condições físicas e fraquezas de uma pessoa com 100% de precisão olhando para ela. Redução de danos, controle corporal, pontos de pressão, predição analítica, pode prever todo o resultado de uma luta apenas olhando ela em uma posição de combate. Desenvolvimento acelerado, dito ser capaz de melhorar a um ritmo rapidamente, aumentando também seus status, reação instintiva, resistente à eletricidade, veneno, doenças e dentre outras coisas. Já o Silver Fang, ele tem super força, velocidade muito acima de supersônica, sentidos aprimorados, bastante ágil e impulsivo também, domínio de artes marciais, ele é um mestre, punho do fluxo de água esmagador de rochas, previsão analítica, ele pode antecipar os movimentos de alguém e parar com precisão, reflexo de ataque, punho de água quebrante de rochas que pode refletir a maioria dos ataques, pontos de pressão, reação instintiva, chegou a ensinar o próprio Garou com suas artes marciais, pode também aumentar seus status e controlar também seu próprio corpo por meio de respiração do despertar. Dito isso daí tudo, vamos aí para o combate. Força. Yujiro Hama. Yujiro Hama ele é declarado como o homem mais forte do mundo, tá? Superando até mesmo grandes artistas marciais, como por exemplo Kakukayoshi. Mas não é só isso que torna ele forte, mas sim um conjunto em si completo, como artes marciais e a sua própria resistência, por ter força e aguentar tempo bastante para poder aguentar golpes, também parar destruições. Por exemplo, um soco do Yujiro bem no coração fez o duplo Orochi ter um gostinho da sua própria morte. Tem também a capacidade de quebrar as pernas do Hanayama com um único chute e também destruir o braço dele completamente. Yujiro também chegou a parar um terremoto com um único soco. Mas algumas pessoas acreditam que esse tal feito do Yujiro é incoerente, né? Mas eu tenho alguns motivos, tá? Eu particularmente tenho alguns motivos para dizer que isso não seja uma incoerência, em que de fato o Yujiro tem uma tal força, um tal, né, feito aí que ele fez para fazer isso. Por exemplo, ele ter sacudido violentamente um arranha-céus inteiro e ter sido muito parecido com o próprio terremoto, onde janelas se quebraram, entulhos caíram, o teto também, entulhos do teto caíram, todos os efeitos que causaram um terremoto, tremendo tudo, era muito parecido com isso. Outro efeito do Yujiro é dar um soco no chão do torneio Haitai, que sacudiu todo o estádio. Outro também motivo também é que o Oliver, sim, aquele cara musculoso, ele é uma pessoa que o Yujiro já chegou a subjugar ele, jogando ele contra o chão com tanta força que criou ali um mini terremoto, um pequeno terremoto, né? E mesmo naquele momento estando enfraquecido por drogas. Existem outros motivos também, como o próprio rugir do Piccolo ter sacudido a arena ao redor de Tokyo Dome. Aquele momento que ele estava na arena, né, subterrânea, sem andar do subsolo, onde nenhum som poderia alcançar a superfície, acabou passando aí ruídos, né, tremores, fazendo tremores. O próprio nome Sukune 2 poderia fazer terremotos com as suas pisadas. E no caso do Yujiro, o terremoto que ele parou cobriu toda a cidade. A maioria das pessoas presentes
foram jogados no chão. E até mesmo um jovem da mesma estrutura ali do Bach, né, foi também jogado para cima. E se formos também usar o que os pesquisadores usam para poder calcular ou saber a intensidade de um terremoto, a escala de Richter, né, tem várias escalas e magnitudes que variam de densidade e também, no caso do giro, a intensidade que ele causou. Seria aí uma magnitude entre 6 a 8, causando danos graves a edifícios e grandes rachaduras no solo. O que, se formos levar em consideração para o nosso mundo real, seria do mesmo nível que a perigosidade que aconteceu lá na Bahia e Raiutá em 1899, onde tinha registrado uma magnitude de nível 8/7, o equivalente a 15,8 megatons de TNT. O giro também chegou a romper a espinha de uma mulher sem muitos problemas, e a própria pisada dele também faz pessoas pensarem que é uma bomba que explodiu. A luta do torneio e o giro chega a mandar Kakukayo voando, rasgando o chão com todo o seu golpe. E continuando na luta contra o próprio Kakukayo, o último ataque do Jiro teria matado o Kakukayo, e o Kakukayo chegou a evitar isso, evitou o ataque dele. Ele teve que fingir a sua própria morte, senão ele teria morrido. Outros feitos impressionantes do Jiro também é o Jiro ter matado o elefante gigante, o maior animal do planeta, né? Que esse elefante também estava destruindo todas as forças militares dos Estados Unidos. O Jiro também já chegou a se igualar ao Piccolo, um ser humano pré-histórico extremamente forte. O Jiro também já chegou a transformar um carvão em pó e começar a cortar a mesa de vidro ao meio com a dobra do seu dedo. Ele também pode transformar o pó de um carvão em diamante. Até mesmo Obama chega a dizer que o Jiro é mais perigoso do planeta. E Obama também chegou a afirmar também o punho dele é mais forte que o impacto de uma bomba nuclear. E ele também afirmou de novo que poderia transformar um carvão em diamante, e nem mesmo as armas mais fortes de uma nação inteira poderia derrotar o Jiro. Por fim, para matar o Jiro com uma arma nuclear, ele precisaria estar caminhando no Saara sozinho, sem realmente esperar o que ataque pudesse acontecer. Enfim, tem muitos feitos que o Jiro que mostram que ele tem uma força descomunal. Já o Feng, o Silver Fang, o velho é muito casca grossa, tá? Da obra de One em si. E já chegou a mostrar que é extremamente forte e que peita qualquer um. E não tem medo não. Ele é um herói de classe S que atua no rank 3 para poder, né, ali na associação de heróis. Além de seguir uma carreira como herói. O Feng também é um grande mestre das artes marciais. Experiente também, muito experiente. Demonstrou ter um grande potencial como lutador. Por exemplo, foi capaz de chutar o Garou com força suficiente para poder enviá-lo através de vários troncos de árvore. Chegou a socar o Garou com força suficiente para poder quebrar violentamente o solo ao seu redor. E ele continua fazendo isso depois também, só que com gravidade menor. Pulou em um pedaço de terreno acidentado com força suficiente para poder levantar ele, lançando ele, então o Shin no Tochi e também o Smiley Man no ar e pegando ele completamente. Ele também já chegou aí a dividir duas colunas de blocos de concreto apenas tocando nos pisos de cada coluna. Feng também já chegou a bloquear aí o ataque do alienígena nível dragão, o Mesgard, um monstro poderoso o suficiente para poder explodir o braço do Iman com um único golpe, e mandando ele voando usando um punho esmagador de pedra do fluxo de água. Feng também já chegou a usar a habilidade de subir os braços fixos, né, do Megazard e fingir um ataque, usando então o Pierce Fang para poder explodir o rosto do monstro através de explosões de pontos vitais. E logo depois ele chegou a pegar aí o orbe, né, do monstro e usou aí para poder regenerar suas cabeças, né, e até mesmo esmagar o próprio orbe. Ele também já chegou a ser capaz de aniquilar o Fist Fight, um monstro de nível demônio que buscava auge das artes marciais. O Feng e o Garou já chegaram a trocar golpes rapidamente. O Gêmeos também já chegou a dizer que o mestre, ele ainda assim era superior ao Garou. Feng também nessa luta contra o Garou continua a dominar a sua luta inteira, tá? Entre os artistas marciais. O Feng também já chegou a dar um soco no Garou com tanta força que a força do soco criou uma cratera e ele então começa a bater no Garou até deixá-lo sem sentido. E um dos grandes defeitos dele também é o Feng e o Bomb juntos usarem uma Rolling Aura, né? Que é uma habilidade de ataque deles lá, que é uma combinação de Warrior Stream Rock, né? Com o Feng e o Bang e também o punho cortante de ferro. Um ataque tão poderoso que a força da anciã centopeia, um monstro executivo de nível dragão, associação de monstros, conhecido como tendo uma resistência imensa e regeneração também muito rápida, Feng e Bomb acabaram com a anciã centopeia. Feng e o Bomb também já chegaram a saltar no ar e usaram também o punho Cross Feng,
Dragon Slayer no Orochi enfraquecido. Enfim, o fato é que o Silver Fang tem feito de força absurdo, tão absurdo quanto o do próprio Jiro, se não for maior. Pois se levarmos em consideração que o monstro de ameaça, dragão ou demônio, o Jiro nem conseguiria passar deles, já que o Fang, mesmo enfrentando eles enfraquecidos ou não, Fang ainda assim consegue derrotar ou lidar com eles facilmente. E para você que viu o vídeo lá do Yujiro contra todo o universo de One Punch Man, sabe que eu disse que o Jiro conseguiria vencer ou ter grande chance de vencer o Silver Fang. Bom, isso até pode acontecer, mas seria complicado e dependeria de diversos fatores, diversas combinações. Mas isso, nos baseamos na força, eu acredito sim que o Silver Fang possa levar um pouquinho mais de vantagem por enfrentar monstros tão fortes que nem mesmo o Yujiro conseguiria enfrentar. Velocidade. Tanto o Fang quanto o Yujiro são muito rápidos e isso entra em um conjunto com golpes também, onde eles atingem seus inimigos tão rápido que é praticamente difícil de ver. O Silver Fang já chegou a usar toda sua agilidade em si, né? Por exemplo, o Outer Stream, para poder destruir fragmentos do meteoro caindo, defendendo então o próprio Genos. A própria velocidade dele surpreendeu o próprio Saitama. Fang também é capaz de reagir tão rápido para poder acertar a cabeça do Saitama sem mesmo ele ter tempo. Foi capaz também de se mover rápido o suficiente para poder ser capaz de evitar o soco do Saitama. Já chegou a desferir também vários golpes do alienígena, do próprio Boros, né? Os alienígenas lá do Boros lá, com muito rápido, cara. Muita maestria também. Depois que o Fang também chegou a terminar a sua luta contra o aliens do Boros, ele chegou a ultrapassar a própria nave do Boros, que estava em queda, e ele foi mais rápido que todos os outros heróis de classe S. Fang também já evitou o ataque da própria Centopeia Anciã. O Overgrow Rover, um dos monstros executivos do nível dragão da Associação de Monstros, chegou a lançar suas rajadas de energia no Fang, no Bomb e na Fubuki, mas eles foram capazes de se esquivar muito rapidamente. Fang também já evitou vários ataques do Esperma Negro, outro monstro também executivo de nível dragão na Associação de Monstros, também desviando de alguns ataques aí do próprio clone também dos monstros também, e sendo capaz de fazer isso por longo período de tempo, enquanto simultaneamente protegia outras pessoas, sem nenhum tipo de esforço. Já o Yujiro Hama já chegou a se esquivar facilmente o golpe do Muhammad Ali, quando ele era adolescente, né? Também pode nadar acima das águas que vão cerca aí de 22 milhas por hora. Já chegou também a parar facilmente o ataque do Bak. O Jiro também já parou o Blitz do próprio Bak sem nenhum problema. Ele também é capaz de se mover com seus golpes, né, e pernas também, mais rápido que a própria velocidade do som. Também já foi mostrado que ele poderia se esquivar de um raio. Já se esquivou também do próprio golpe do Musashi. No mundo de Bak, lutadores, por exemplo, o próprio Piccolo, que não é o lutador em si, né? Mas sim, poderia se esquivar de uma bala depois que fosse disparado. E também tem a capacidade de desviar de ataques se movendo a 10 metros para trás e voltar à sua posição inicial, fazendo então parecer com que nem tivesse movido. O olho humano leva cerca de 40 milésimos de segundo para poder processar uma imagem. Um ser humano pode perceber 25 imagens diferentes por segundo, ou perceber mesmo objetos 25 vezes em um segundo. Piccolo teve que se mover a 4.400 metros por segundo, ou no Mach 12,94, mais conhecido aí como quilômetros por hora. O Bak já chegou a quebrar os óculos do chefe da prisão de Arizona e tirou os botões de cada um dos 6 guardas armados sem que ninguém percebesse, e mesmo sendo observado por binóculos e todas as armas apontadas para ele em si, e cada um deles estava a 1 metro de distância dele. Se formos usar 1 milha por segundo, um período de tempo, né, Bak teve que se mover a 1.540 metros por segundo, ou por mais íntimos aí, no Mach de 4.529 km por hora. E o próprio Yujiro também realizou feitos maiores que isso, como por exemplo mover por uma distância de dezenas de metros para poder pegar uma flecha antes que ela pudesse sair do arco. O Yujiro também poderia também impedir uma enxurrada de ataque do Bak, permitindo com que vários golpes deles se aproximassem apenas de alguns centímetros, apenas bloqueando eles. Naquele momento, Bak estava se movendo em uma velocidade supersônica. Agora, o Yujiro até pode ter uma reação para poder se esquivar de golpes básicos do Silver Fang, mas golpes e combos extremamente poderosos e rápidos, absurdos, né? Como ele deu com o próprio Garou, né? Isso já seria complicadíssimo, pois o Fang, além de atacar rápido, ele usa habilidades e técnicas de rochas e outros também fatores. Vai lembrar, o combo que ele tem fica ainda mais forte quando o Fang fica com raiva. Seu estilo de luta fica muito mais crítico e perigoso, além de mortal, e da capacidade do Fang usar a técnica Fist
fight. Então pode haver dois resultados aqui, tá? Pode haver dois resultados aqui. O Jiro no começo até pode lidar com o Feng, na sua forma, né, normal ali. E a forma com que ele for atacar, o Jiro pode levar em vantagem. Mas de acordo com que o Feng vai se soltando e vai lutando a sério, a vantagem e a velocidade que o Feng atacaria seria mais perigoso e mortal do que o próprio Yujiro. Resistência. Olha, jovens, tanto o Yujiro quanto o Feng tem uma resistência absurda, tá? Feng, por ser um senhor de idade, né, já coloca ele num nível muito absurdo, tendo a capacidade de resistir golpes certeiros que poderia causar grandes problemas para o seu próprio corpo. Por exemplo, ele já chegou a ser atingido pelo próprio Megazord com força suficiente para se ricochetear em vários blocos de concreto e se chocar contra um prédio caído, criando então uma cratera de impacto. Ele também já chegou a se levantar rapidamente e falou que seus ombros estavam ficando rígidos, né, mas sem nenhum tipo de problema. Foi jogado contra a árvore pela anciã Centopeia e nem mesmo se machucou. Na própria webcomic ele já chegou a ser fisicamente pela própria Psychos, que foi atingido pelos próprios explosivos do Imperador Sem Teto e sobreviveu. Ele também já chegou a ficar enterrado sobre escombros durante a luta entre Garou e Saitama e ficou coberto de feridas e teve dores nas costas, mas ele mesmo se mostrou se mover muito facilmente. Além disso, Feng também tem mais feitos, muitos feitos e resistência que colocam ele à prova. O quão Feng é casca grossa, monstro de nível dragão ou demônio poderiam destruir cidades e mostraram que o Feng é durão para poder aguentar ataques de energia como esses daqui, golpes poderosos, dentre muitas outras coisas. Já o Jiro, ele é um cara resistente, sim, só que para os padrões de One não é grandes coisas. Por exemplo, o Jiro recebeu vários chutes direto do Baki, que não chegou a se machucar, né, pelo próprio golpe do próprio Baki, né, seu filho, não chegou a se machucar. E o Jiro também poderia se receber diversos ataques do Kakukayo, que usava contra o Shin Lee, uma técnica que absorve aí e armazena também, libera uma força de golpes no próprio oponente, e o Jiro era capaz de se tornar o seu próprio poder. Depois que ativar o Demon's Back, um ataque total do Kakukayo, que antes poderia enviar o Yujiro voando com ataques, né, dele, ele foi incapaz de mover o próprio Yujiro, com ele recebendo apenas poucos danos. O Yujiro já chegou também a ser atingido por um raio por vários segundos e ficou completamente bem. E o próprio soco, com toda a força do Hanayama, só fez uma gota de sangue que pudesse sair aí do próprio Yujiro. Jovens, o Yujiro até pode ser resistente, que de fato é, mas o Feng mostrou ter a capacidade de resistir golpes de monstros alienígenas absurdos, o que coloca o Feng em um outro nível. Habilidades. Esse é o ponto que eu queria chegar, tá? É o ponto onde eu vejo que o Jiro teria bastante vantagem, pois as habilidades de artes marciais, tanto do Jiro quanto do Feng, são incríveis. Mas o Jiro pode ficar um passo à frente do Feng. Claro que se o Feng, ele é um cara extraordinário, um dos grandes heróis de classe S, respeitado por muitos heróis, inclusive pela própria Tatsumaki. Enfim, o Feng, ele é muito experiente, um mestre em artes marciais, o que dá a ele muito conhecimento para poder saber lidar contra os seus maiores inimigos de artes marciais, assim como o próprio quando ele lidou contra o Garou, que era um dos seus alunos, um dos grandes artes marciais também. Feng também, mesmo contra heróis de classe S, mostrando como um mestre pode treinar aí, né, como quando ele aconteceu com o próprio Darkshine, ele pediu ao Silver Fang para poder treinar ele. No Darkshine, ele ia tentar atacar o Feng, apenas para ter seus ataques bloqueados e ser jogado no chão repetidas vezes pelo próprio Feng. E o que acontece é que o Feng mistura o seu conhecimento em artes marciais com técnicas e poderes também, digamos assim, né, para poder ser mais destrutivos, críticos e rápidos. E é aí onde eu queria chegar. O Jiro, ele conhece todas as técnicas ou habilidades possíveis, literalmente todas as técnicas assim do mundo, conhece tudo. Então até mesmo as técnicas do Feng, o Jiro já terá conhecimento. E mesmo que o Feng use a técnica ou habilidade que não seja o conhecimento do Jiro, como por exemplo as combinações secretas, inspiração do despertar ou qualquer outra, caso o Feng utilize, é só o Jiro ver apenas uma vez que o Jiro saberá como usar essa habilidade ou técnica no combate corpo a corpo. E mesmo que o Jiro não consiga reproduzir os poderes em si do Feng, o estilo de luta do Feng em si, o Jiro saberá e conseguirá assimilar o Feng de como contra-atacar. Assim como foi dito que o Jiro dominou todas as artes marciais do mundo. E o Jiro também já chegou a explicar a fraqueza do Shinoji Kaweha na luta. E você vê que, apesar de toda a preparação do Strundum para poder lutar contra o Jiro, ele ainda foi derrotado facilmente pelo próprio Jiro.
Então Feng teria um problema enorme. Por mais que o Feng sim tenha vantagem em força, velocidade e até em resistência, de certo modo, as habilidades do Yujiro é um modo de conhecimento dele em saber todos os pontos vitais fracos, como derrotar seu oponente, só olhando para ele e para a posição que o seu oponente vai ficar. E isso dá uma baita de uma vantagem para o Yujiro, porque ele pode explorar isso. E é aí que eu falo para vocês, Feng, com o conhecimento dos golpes que ele tem, misturado com essa velocidade, também ajudaria ele e muito o Feng a derrotar o próprio Yujiro, ou mesmo causar sérios problemas, sérios danos aí pro próprio Yujiro. Já que, imagina o Feng fazendo a mesma coisa com que ele fez com o Garou, aquela sequência de golpes críticos, né? Imagine isso acontecendo com o próprio Yujiro. Então, jovem, o Yujiro poderia se machucar feio. Então, para não ser injusto com o Yujiro ou com o Feng, o Silver Fang, eu acredito que o Yujiro tem mais possibilidades de lidar melhor com artes marciais do que o próprio Feng. Ter mais opções de contra-atacar e saber lidar contra caras que são exímios em artes marciais. Mas também não posso deixar de falar, de negar, que o Feng tem poderes misturados com sua força de velocidade também, que deixariam o Feng muito mais perigoso. E para mim, nesse quesito, eu considero um empate, não um empate de ser disputado, mas sim de que ambos têm condições de vencer um ou outro, mesmo que o Yujiro também tem a sua marca, né, as suas costas lá de demônio, né, onde ele também se mostra aquela marca lá, né, aquela imagem lá, mesmo ele tem essa vantagem também. O Feng ainda assim tem essa vantagem favorável para ele também. Então, nesse quesito, eu acredito que daria aí um empate para mim. Quem vence? Olha, jovens, para quem viu o vídeo do Yujiro Hama contra tudo no universo do One Punch Man, como eu falei, que eu recomendo vocês verem, que ficou muito bacana, muito legal. Sabe que eu cheguei a falar que o Yujiro conseguiria vencer o Feng e até mesmo o Garou. Seria complicado? Sim, seria complicado. E o Yujiro teria que depender de diversos fatores, já que a maior vantagem é para o Silver Fang. A vantagem é pro Silver Fang. E nesse vídeo eu estava lendo os comentários lá, né? Percebi que muita gente ficou dividida entre o Silver Fang e o Yujiro, dizendo que o Yujiro venceria e outros dizendo que o Fang venceria. Sinceramente, eu gostei muito de ler os comentários de vocês e isso me permitiu ir muito mais a fundo sobre os próprios lutadores e me fez pensar mais sobre ainda mais quem realmente venceria. E por isso que eu decidi fazer esse duelo aqui, para poder abordar mais sobre esses dois. E a conclusão que eu cheguei sobre esse duelo, até mesmo se levarmos em consideração com o Garou também, né, e baseando nas duas obras até então, nos comentários de vocês e tudo que eu abordei, né, sim, Silver Fang teria muito mais vantagem de vencer o Yujiro Hama, o que possibilitaria dele sim vencer o Yujiro Hama, mas não descartaria sim a vitória também do Yujiro Hama de poder vencer. Mas claro que também o Yujiro sim poderia perder feio essa luta aí. Checkmate! Meu Deus, acho que preciso fazer mais exercício. Mas e você? Você concorda comigo? Discorda de mim? Você acha que o Yujiro Hama venceria o Silver Fang ou não? Você acha que o Silver Fang passaria o rodo no Yujiro Hama, assim como passou com o Garou? Comenta aqui, vai ser muito bacana saber a sua opinião. E claro, quer ver outros vídeos com o Yujiro Hama, com o Silver Fang, com outro personagem de One Punch Man, de Baki? Comenta aqui o seu duelo mortal, vai ser muito bacana trazer seu duelo mortal pra você. E também, claro, pra você não perder nadinha de nada de duelos, conteúdos como esse aqui, se inscreva aí pra você não perder nadinha de nada. É só aqui que você vai estar por dentro de tudo em relação a quadrinhos, mangás, tudo em relação aos personagens que você mais gosta. Muito obrigado por ter você aqui no canal, por você ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até mais.